Bom, pessoal, vamos dar sequência, né, a esse encontro que está tão bonito. E eu gostaria, antes de chamar o palestrante dessa noite, eu gostaria de convidar dessa tarde. Tá vendo? Cadê o Celso? Tá vendo, Celso? Pega! Essas coisas pegam. Dessa tarde, eu gostaria de chamar novamente a Marcinha aqui à frente, não é? Para que ela apresente o nosso próximo palestrante e possa falar um pouquinho. Tá bom? Ai, que prazer receber o Maurício, que fez essa obra maravilhosa, dentro de experiência, de coisas práticas mesmo na vida dele, na missão dele, e cedeu os direitos autorais à federação, à FEAE, por essa obra dele de Família em Recuperação, um caminho possível ao lado do dependente químico. É isso, caminharmos juntos, lado a lado, apoiando, nos livrando de culpas, como ele diz aqui. O livro, eu já li todo o livro, e tem relatos muito fortes, Maurício, que você nos traz a esperança de que é possível, meu querido. Você com a sua vida e com a sua obra. Gratidão, a FEAE agradece por tudo. E agora o Maurício. Boa tarde para todo mundo. Gratidão profunda de estar aqui hoje com vocês. É uma satisfação imensa poder estar retornando ao meio do Amor Exigente. Agradeço especialmente ao Fábio, pelo qual veio o convite, e a toda a federação, e especialmente cada um de vocês das casas, que a gente tem um prazer imenso de poder estar indo visitar e de alguma forma colaborando. O tema que nós escolhemos hoje aqui foi a prevenção na ressocialização. Esse tema, ele tem uma pertinência. Ele nasce a partir de uma vivência de frustração. Há mais de 20 anos, sou diretor de um hospital psiquiátrico chamado Clínica Palmeiras, onde a gente tem preferencialmente hoje, infelizmente, 55% dos pacientes internados sendo acometidos de dependências múltiplas, álcool, drogas e jogos agora. Esse hospital psiquiátrico, que precisou se adaptar nos últimos 15 anos a um aumento considerável da demanda dessa doença em termos de internação. Afinal, os casos de surto, eles vêm se multiplicando exponencialmente, gera a cada um de nós uma vivência e a necessidade de um tipo de ação de observação constante para que a gente anteveja, se prepare e se adapte a essas realidades que estão em constante transformação. Porém, desde 2006, quando iniciei, aonde dependência química era somente 20% das internações, sendo que hoje, 20 anos depois, é 55%, desde aquela época, vivenciávamos uma situação que era extremamente triste, principalmente para os profissionais mais engajados com o aspecto de missão do cuidado desses pacientes que eram internados. O fato de você receber o sujeito, tratar o sujeito e, quando ele terminava o tratamento hospitalar, retornava ao padrão de uso. De uma forma muito simplificada. Hoje, em 2026, receba um paciente da Cracolândia. Esse sujeito vem
numa condição deplorável, praticamente com baixa possibilidade de observação da sua própria humanidade. Ele vem extremamente magro, ausente totalmente de higiene, muitas vezes com sarna, piolho, totalmente maltrapilho. O sujeito dormia num papelão no frio, se alimentava de marmita azeda, passava os momentos desperto, procurando moedas de R$1 para poder juntar o suficiente para ir na biqueira trocar por uma pedra. Até que ele consegue uma internação pelo SUS e lá no hospital passa um período que varia de indivíduo para indivíduo, num ambiente de observação 24 horas, chamado enfermaria clínica, aonde com uma medicação especializada, ele vai vivenciar a desintoxicação química, tirando ele do estado de surto da doença. Esse tempo da enfermaria clínica, de observação constante, pode variar de 5 dias, 7 dias até 10 dias. Posterior a isso, ele é encaminhado a unidades abertas. Afinal, a psiquiatria hoje, em 2026, está proibida de trabalhar em regimes manicomiais. Então, as clínicas psiquiátricas, elas são grandes jardins abertos, onde as portas e janelas estão abertas. E esse sujeito, saindo da enfermaria clínica, lugar mais agudo, ou tendo a condição de surto amenizada, ele começa a introdução no seu projeto terapêutico de desintoxicação. Acorda todos os dias às 6h30, toma o seu banho, às 7 horas ele vai tomar o café, 7h30 vai fazer uma caminhada junto com a equipe de recreação, às 8h30 ele tem atividade em grupo relacionada à dependência química, depois atividade de terapia ocupacional, 11 horas é o almoço, depois ele tem um descanso até as 2 horas, participa para outras atividades terapêuticas, que podem ser grupos de autoajuda, como NA, AA, palestras relacionadas à patologia, acompanhamentos de psicoeducação farmacológica, tem atividade física ou recreativa esportiva, 6h30 é o jantar, 7h30 um período de socialização, onde são exibidos filmes, e o sujeito vai ter um conteúdo que, de alguma forma, vai lhe tranquilizar, e quando chega às 10 horas, medicação novamente, vai dormir para acordar às 6h30. São 5 refeições por dia, atividades físicas, um dia plenamente ocupado, acompanhamento psicológico, médico, terapeuta ocupacional, educador físico e assistente social. Passados 10 ou 15 dias que ele já está nesse projeto, o sujeito já está diferente. Ele já está mais gordinho, ele tem brilho no olho, ele fala com coisa, ele já está se portando de uma forma adequada, ele já está pensando na sua vida. Depois de 30 dias, porque uma internação psiquiátrica dura em média de 30 a 45 dias, esse sujeito ele vai ser preparado para receber alta. Aonde ele ficou 45 dias sem uso, aonde ele saiu de uma condição praticamente de abstenção da sua humanização, o sujeito estava num estado extremamente prejudicado e ele é devolvido para a vida fora do hospital numa condição de saúde. Porém, infelizmente, o que a gente observa é uma incidência massiva de retorno ao mesmo ambiente adoecedor e às mesmas condutas e práticas que ele tinha antes da internação, o que inevitavelmente condena ele ao processo de recaída que acumulativamente vai colocar ele no mesmo estado que ele estava, ou pior, se não levando ao óbito, coisa que a gente não consegue mais recuperar.
isso, para quem trata e atende com um aspecto de carinho, de afeto, de intencionalidade, de resgate ao sujeito humano que infelizmente está acometido pela doença, é extremamente frustrante e triste. E baseado nessa realidade, a gente humildemente veio aqui dividir com vocês algumas informações e apontamentos de quais são sugestões para que a gente pudesse reverter esse quadro. Citei aqui um exemplo extremo de um sujeito que saiu da sua casa e já estava como um sujeito em situação de rua. Mas a mesma situação acontece com pessoas de classe média que estão morando em casa, seja na sua própria casa, com esposa e filhos, ou outro sujeito morando com os pais, ou um sujeito de mais idade morando com a esposa, com filhos, que, diante de uma condição insustentável, ou um estado agudo da dependência química, é levado à internação, passa por esse processo de resgate, e quando sai, continua exatamente nos mesmos hábitos anteriores que tinha antes da internação. Então, prevenção na socialização é a chamada de atenção da necessidade de uma intervenção muito mais dirigida para que a internação ela tenha a eficiência que tem, mas que seja continuada e que ela possa durar mais do que, infelizmente, ela dura. Tudo bem? O que acontece quando uma família vê que o seu dependente químico está numa condição de surto? Pode deixar, eu vou usar. Numa condição de surto. Ela vivencia sentimentos que são sentimentos ambivalentes, sentimentos contraditórios. O primeiro sentimento que uma família tem diante da internação do seu familiar, no aspecto positivo, é o alívio. Nossa, conseguimos uma internação para ele. E ele está num lugar onde pessoas especializadas vão cuidar dele. Me sinto aliviado, sentimento positivo. Segundo, esperança. É uma chance dele, nessa internação, ele conseguir se afastar da substância e conquistar lá dentro o início de um processo de cura, tá certo? Esses dois sentimentos positivos, eles estão presentes na internação. Porém, não podemos deixar de reconhecer que existe uma quantidade bem maior de sentimentos negativos que compõem a ambivalência dos sentimentos dos familiares que internam o seu adicto num hospital ou numa clínica de recuperação. O primeiro, a sensação de medo do futuro. Será que ele vai ficar com raiva de mim? Será que ele vai me odiar? Será que ele vai retaliar? Será que lá dentro ele vai se revoltar com essa situação? Será que ele vai vivenciar um estigma de preconceito de alguém que passou por uma internação psiquiátrica ou uma internação numa comunidade terapêutica? Outro sentimento, sentimento de impotência e de luto. Olha aonde a situação chegou. O que eu poderia ter feito? Se eu tivesse feito algo antes, será que essa internação poderia ter sido evitada? Qual é a minha parcela de responsabilidade das coisas chegarem no ponto que chegou? Qual é a minha culpa nessa história? Então, é um sentimento voltado à condição que aparece. Outro sentimento é um sentimento de impotência. Acredito que tentei fazer o que era necessário, mas nesse caso, a internação, ela me foi apresentada como o último recurso. E por fim, o luto. O que significa o luto? O luto é o entendimento de que o meu familiar em estado de surto, ele não é mais o meu familiar. É alguém num estado alterado de consciência, pelo grave adoecimento, de uma forma a qual eu não consigo reconhecê-lo. Existem, então, sentimentos positivos e negativos. E justamente essa ambivalência
somada à exaustão da prévia da internação por conta do agravamento do quadro sintomático da dependência química, que levou àquela condição insustentável, a qual só a internação era a medida cabível, essa pessoa, depois da internação, naturalmente, do nosso ponto de observação, pessoas que acompanham as internações e as famílias nas visitas aos familiares em tratamento, é uma postura passiva, não compreendendo a necessidade de estar se tratando junto do adicto ali. Passiva por quê? Passiva por esgotamento, passiva também, muitas vezes, por falta de recursos, mas também consigo apontar a ausência de um entendimento mais profundo que gere uma corresponsabilização de tratamento que não envolve só elementos de codependência, mas que envolva uma participação ativa em todo o processo de tratamento. E isso não acontece. Não acontece. Não acontece e também não existem hoje incentivos por parte, especialmente de comunidades terapêuticas, que se propõem a fazer um trabalho aonde exista a tentativa de recuperação do adicto em estado grave e a família e o que está sendo trabalhado nele e o que precisa ser trabalhado dentro do ambiente familiar para que esse tratamento funcione em conjunto e que na ressocialização ou na alta possa haver a continuidade e o sucesso do investimento que foi feito na internação. Afinal, a internação ela tem um custo altíssimo, não só financeiro, mas um custo emocional muito maior para todos. Tudo bem? Estou falando muito rápido? Então tá bom, então aguentem aí. Vamos lá. Todos os slides que eu apresentarem aqui estão disponibilizados, vão ser passados para o Fábio, ele multiplica para vocês. Gostaria demais que vocês obtivessem essas informações e que vocês, principalmente dirigentes de grupos, também utilizassem desse material para divulgação. Porque se a gente não fizer um trabalho efetivo, eu gostaria de apresentar psiquiátrico que se chama porta giratória. Porta giratória, você trata o paciente, ele sai, recai, dá meia volta e entra de novo. Trata, sai, recai e volta novamente. A porta giratória gera um segundo termo que se chama hospitalismo. Guardem esse termo. O que é o hospitalismo? É a incorporação por parte do seu familiar adicto do rótulo de paciente de dependência química que tem uma necessidade de estar dentro de um ambiente hospitalar para se sentir seguro. Mas não é só seguro, é cuidado e tutelado em todas as suas atividades, trazendo para ele a proteção e uma isenção do enfrentamento da sua doença a partir dos seus próprios recursos. Porque enquanto ele está dentro do hospital ou da comunidade, ele está sendo carregado pela comunidade e pela instituição. Mas quando ele vai pela ressocialização, aí é necessário assumir a responsabilidade pela própria doença e a responsabilidade pelo próprio tratamento. Então, o hospitalismo, ele acontece numa quantidade enorme de adictos que você já vê. Essa é a minha 14ª internação, essa é a minha 10ª, essa é a minha 23ª, já foi internada 30 vezes. Pergunto para vocês, existe um fator terapêutico depois de 7 internações, 15 ou 20? Sim ou não? Difícil.
Os slides que eu vou apresentar aqui, eu não tirei das vozes da minha cabeça. São coisas que são trazidas de órgãos extremamente considerados. Aqui, nesse caso aqui, a gente tem um estudo de cocaína, heroína e álcool do NIDA, que é um núcleo internacional de pesquisa sobre álcool e drogas, tá certo? Mas conforme eu for passando, vocês vão ver que todas as informações aqui são dos maiores órgãos de levantamento de informação sobre dependência química. E esse slide, ele fala sobre a janela mais perigosa. Ela se dá principalmente nos primeiros 90 dias. A alta da comunidade, o dia zero quando sai, o risco é máximo. Uma quantidade enorme de pessoas que, egressas de uma comunidade terapêutica ou de um hospital psiquiátrico, já na saída, já estão planejando para onde elas vão para retomar o uso. Depois nós temos uma progressão entre as 2 primeiras semanas. Percebam, 65% a 70% já recaíram em 15 dias. A prevenção na ressocialização é a importância para tentar coibir ou eliminar o risco que isso aconteça. Porque cada 10, 7 jogaram fora, no lixo, o dinheiro e todo esforço da internação que elas passaram. 90 dias é um marcador crítico para prognóstico. Porque se o sujeito conseguiu, de alguma forma, sustentar por 90 dias, existe, a partir daí, já um mínimo de planejamento de continuidade. E nós temos aqui as estatísticas relacionadas a um ano. Quantidades superiores a 85% retornaram ao uso. Poxa, mas isso é triste, muito triste. Esses são os índices de recaída. E não adianta adorar a pílula. Essa doença, ela é desgraçada. E uma doença desgraçada requer uma intervenção altamente especializada e uma intervenção extremamente objetiva e focada. Porque senão não tem sucesso. É murro em ponta de faca. É enxugar gelo. É tratar e devolver para a rua para usar. O que a família, falando sobre essa primeira janela aqui, ó, dos 14 dias. O que a família deve fazer nessa janela? Presença afetiva diária, sem cobrar e sem vigiar. Mas o que acontece? Na saída da internação, por não haver um planejamento pós-internação, a tratativa ela é completamente improvisada e equivocada e evocam-se nesse momento sentimentos que são negativos relacionados à doença, ao adicto e à dor que ele fez a família sofrer. Então o sujeito saindo em ressocialização, saindo da comunidade, eles aproveitam para que, nesse primeiro momento, ele receba um caminhão de melancia, de frustração, em cima da cabeça dele, culpabilizando, torturando, controlando, esfregando na cara dele, ou seja, todo tipo de desincentivo, algo que coloca o sujeito em estado de depressão, culpabilidade, menos-valia, e que não trabalha elementos positivos, só depreciativos e negativos. Segundo, garantir que o tratamento ambulatorial, ou seja, a continuidade, continue ativo. E por último, contato com o terapeuta responsável 7 dias após a alta, todos os dias. E é ele que vai determinar se esse contato se prolonga até os 14, até os 21. Ou ele pode se espaçar de 2 em 2 dias. Mas que contato é esse? Pode ser um contato telefônico, pelo WhatsApp, ou até uma visita. Mas algo precisa ser feito. Somente uma pessoa louca espera ter um resultado diferente, fazendo sempre igual. Eu interno a minha filha na comunidade, pela 20ª vez. Quando ela sai, ela volta para a mesma casa, dorme até as 2 da tarde,
sai à noite com os mesmos amigos, tem o dinheiro que eu tenho, final de semana vai nos mesmos lugares, não desenvolve objetivo na vida, abandona tratamento terapêutico, não quer frequentar a NA, porque lá só tem conversa sobre droga. Ué, você quer o quê? É receita para dar errado. Então, ou a gente entende isso daqui e muda, ou o resultado inevitavelmente vai ser o quê? Em 2 semanas, está voltando a usar. Pode? 30% depois de 2 semanas. Isso. Então, ali depois de 2 semanas sobe um 30%. Desses 30 é que os 85 retornam ao uso? Vou te mostrar. Ok. O que as pessoas precisam se conscientizar, por isso que eu gostaria que vocês levassem esse material embora. Mito, saiu da comunidade e está curado. Realidade, a internação é o começo, não o fim. E vou mais longe. A internação é uma escola. Ela vai ensinar, dentro da internação, que tipo de vida eu tenho que ter para poder, se eu repetir lá fora, ficar sem usar, como eu não estou usando aqui dentro. Não é bem lógico isso? Não parece tão bobo, tão fácil? Então, dentro do hospital psiquiátrico, dentro da clínica, eu tenho uma rotina por 45 dias que me mantém saudável e sóbrio. Eu saio fora, eu faço tudo diferente. Como é que eu posso não voltar à doença? Mas e se eu fizer tudo igual fora que eu fazia lá dentro? A chance de não ter recaída é maior. Portanto, internação é o começo e aprendizado do que eu tenho que fazer. Desculpa. Segundo, se recaiu foi fraqueza de caráter. Recaída é parte previsível de uma doença crônica. Não adianta falar que não é. É e acabou. A questão toda é, a recaída, ela não é o meu inimigo. O meu inimigo é a não compreensão que a dependência química é uma doença que requer uma mudança de vida integral por parte do seu portador. E mesmo tendo essa mudança de vida, elementos que estão fora do controle podem acontecer, gerando uma recaída. Deu para perceber a diferença ou ficou muito sutil isso? Mito. Agora é só ele querer, porque eu já paguei uma baba de dinheiro lá na internação, então ele já internou e já ficou sem usar droga, agora é só ele continuar. Não. O que o doutor falou aqui de manhã? O cérebro leva meses, às vezes anos para se reorganizar. Por quê? Porque a utilização de substâncias gera toda uma modificação na produção e na utilização de hormônios cerebrais, e a constância em qualquer atividade, seja ela saudável ou patológica, doentia, ela gera uma reconfiguração a estrutura anatômica do cérebro. Então, da mesma forma que uma pessoa que toma Monjaro e emagrece 25 quilos em 3 meses, o organismo dela vai precisar de pelo menos 1 ano para poder estabelecer uma memória. O cérebro dela vai ter que demorar meses ou até 1 ano para estabelecer uma memória para poder, de alguma forma, se configurar e atuar de acordo com essa nova realidade. O adicto sem a substância vai precisar de um período longo de adaptação para que tanto o corpo dele quanto o cérebro se reconfigure. Então não é uma questão de vontade, é uma questão fisiológica. Por isso não cabe somente ao adicto a responsabilidade de, saindo da internação, na ressocialização, assumir todo o encargo e o peso sem que ele tenha tido a ajuda
e o direcionamento necessário. E por último, a família não tem nada a ver. O ambiente familiar é o maior fator protetor ou fator de risco. Nós sabemos o quanto que uma família portadora de codependência, ela é facilitadora da condição de manifestação dessa doença. Então, precisamos entender que a dependência química é uma doença familiar, ela acomete o adicto, que é o elo mais fraco da corrente. Se eu não tratar a família inteira, não adianta, porque essa doença não vai desaparecer. Agora a gente vem com os números que o Silvio perguntou. Vamos lá. Nacional Instituto de Drogas e Abuso. Serviço de abuso de substâncias e serviço de saúde mental. Vamos lá. 40% a 60% é a taxa geral de recaída em dependência química. 65% a 70% recai nos primeiros 90 dias após a alta. Olha a quantidade, que é o que está lá naquele primeiro slide. 85% retorna padrão de uso dentro de 1 ano. 40% a possibilidade de recaída, mesmo após 2 anos. Então, para quem não entrou nos 85, os 15 lá, eles caem aqui no 40. 15% o número após 5 anos, e 3/4 das pessoas com dependência eventualmente se recuperam, apesar dos eventos de recaída. Hã? Para acabar? Nossa, mãe. Então vamos embora. Dependência química e outras doenças crônicas. O que a gente tem aqui, ó? Dependência química, taxa de recaída, 40% a 60%. Julgamento social, todo mundo julga o sujeito. Hipertensão, 50% a 70%. Ninguém julga um cara que tem crise de hipertensão. Asma, 50% a 70%, nenhum. Diabetes, 30% a 50%, nenhum. Se a gente não quebra o preconceito, não vamos ter a tratativa adequada para esse tipo de coisa. A recaída é um processo, não um evento. A recaída começa emocionalmente, depois ela vem a recaída mental e depois a recaída física. Isso todos vocês já sabem. A família geralmente percebe a fase 1 do paciente e pode, de alguma forma, intervir antes que a recaída mental e a física aconteça. Por isso que é fundamental que a família tenha o seu planejamento. Pessoal, eu vou ter que comer algumas coisas relacionadas a isso, senão nós não vamos conseguir chegar naquilo que interessa, que é a questão de planejamento. Não, todo mundo vai receber. Ai, ai. É uma pena, viu? Foi falado isso de manhã. Por mais que a pessoa tenha força de vontade, ela é insuficientemente fraca para poder lidar com isso. É necessário um planejamento para que a recaída não caia. Porque o cérebro da pessoa está sequestrado por aqueles mecanismos que o doutor ensinou. Existe um médico americano que determinou elementos de atenção. Esses elementos estão baseados em quê? Eu preciso prestar atenção. Alimentação regular e sono, conflitos em casas são o gatilho mais citado, vínculos familiar saudável e protetor, e a rotina de sono e lazer previne recaída. A partir da utilização desse mecanismo aqui, principalmente na primeira semana, a gente tem uma condição fisiológica e psicológica melhor para que o sujeito possa, de alguma forma, ter uma chance melhor para isso. Existem sinais que a família vê
antes da recaída, pós-ressocialização. Não precisem tirar foto, depois vocês vão levar os slides. Fiquem tranquilos. A recaída emocional, ela tem o quê? Ela tem isolamento progressivo, refeição e conversa em família. O nego começa a se afastar. Irritabilidade desproporcional, mudança no sono e na higiene, para de frequentar grupos, romantiza o passado, fala que antigamente ele era mais feliz, que agora, depois que ele saiu da internação, a vida dele está mais pobre. A recaída mental, que é a posterior, agora eu posso controlar, dessa vez foi diferente, eu só tomei, não tem problema eu ir no churrasco, lá só vai ter refrigerante. Ele começa a voltar o contato com pessoas que ele tinha, que eram colegas de uso, mente sobre aonde ele está e os horários, e está sempre pegando ou pedindo sem explicação. Como que a gente aborda? Eu tenho notado que você está mais quieto nos últimos dias. Eu estou aqui, eu quero conversar. Uma postura mais próxima do adicto, de alguma forma abre um canal para que você tenha a possibilidade de ter algum tipo de intervenção relacionado a essa apresentação. Muitas pessoas falam que se o meu familiar sair da internação e eu colocar ele num trabalho, isso é garantia que ele, tendo uma ocupação, ele não vai ter uma recaída. Então, essa informação aqui, ele vem do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Americanas, onde foi feito um levantamento que um ambiente de trabalho pós-internação, que tenha alta pressão, sem supervisão, tem 65% de probabilidade de recaída. Com supervisão moderada, um ambiente competitivo, 40%. E um ambiente de trabalho estruturado, com tarefas claras e apoio social, a possibilidade de recaída é 20%, muito menor. Então a gente também não se ilude que só arrumar um trabalho, de alguma forma, vai ser saudável para o sujeito. Aqui eu trago mais uma vez o gráfico de recaídas em 10 anos, independente de internação ou não. 60% até o primeiro ano, isso em dados gerais. 45 em 3, em 5 anos 30, e ela vai caindo conforme o tempo dá. Isso daí não está, esse gráfico ele está informando todas as condições de recaída, independente de se tem havido internação ou não internação. E agora, aquilo que realmente é importante, tá certo? Eu trouxe aqui aquilo que eu acho que é o grande motivo da minha presença. Eu trato a prevenção, a recaída após a socialização, em cima de 5 pilares. Por que esses 5 pilares? Porque são esses pilares que são a sustentação da sobriedade e o início do tratamento no hospital psiquiátrico e na comunidade terapêutica. Eu não contei para vocês a rotina lá? O sujeito interna, ele vai o quê? Ele vai fazer uma consulta médica e vai começar a tomar uma medicação para abstinência. Só isso? Não. 80% das internações em comunidade terapêutica em hospital psiquiátrico por surto ou crise de dependência química tem comorbidades psiquiátricas. As principais: depressão maior, bipolaridade, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático e aí, transtornos de personalidade, transtornos borderline, transtorno antissocial, como psicopatia ou sociopatia, transtornos psicóticos, esquizofrenia e psicose induzida por drogas. E uma quantidade grande já traz sequelas neurológicas não recuperáveis. Por isso é fundamental acompanhamento médico e acompanhamento psicológico. Se o sujeito não identificar os motivos dele usar droga, se você não trabalhar a causa, não adianta trabalhar o efeito.
Se o sujeito parar de usar, ele vai continuar sendo um adicto seco. Então, o atendimento psicológico, psicoterapêutico, ele é fundamental para que eu tenha um processo de direcionamento para uma mudança no rumo da minha vida, que vai ser determinante da minha saúde. Mas para que eu tenha um bom aproveitamento de um atendimento especializado em saúde mental, psicológico, eu preciso ter o meu cérebro funcionando. E quem faz o cérebro funcionar? O psiquiatra com os remédios psiquiátricos. Então, o primeiro pilar é medicação e direcionamento honesto. O que significa isso? O cara ir lá porque quer e contando o que ele tem. Porque se ele for lá e não falar, o médico não dá o remédio certo. Se ele for lá e não se abrir, o psicólogo não pode ajudar ele. Está claro isso? E isso ele tem dentro da comunidade, dentro do hospital. Segundo ponto, rotina estruturada. Horário de sono, horário de refeição, horário de atividade física, horário de lazer. Uma vida estruturada, ela gera saúde no corpo e na mente. Quanto mais a minha saúde aumenta, menos espaço para doença. Os pacientes que se engajam em atividade esportiva, musculação, boa alimentação, participar do lazer, eles têm a sua saúde física e também mental com uma força maior para resistir à doença. Então, o segundo ponto é fundamental. Terceiro, suporte pelo grupo, a ANA, sobriedade, mantenha a humildade. O que significa isso? Existe um mecanismo psicológico de autoproteção, onde conforme as semanas vão passando, a lembrança dolorosa do quanto que eu sofri, fiz sofrer com a minha adicção ativa, ela vai diminuindo, porque o meu cérebro tenta me proteger das culpas e remorsos. Se eu for uma vez por semana no grupo de AA, de NA, no grupo de sobriedade do amor exigente, eu sento lá e eu vou ouvir do companheiro o quanto que ele fez de besteira e a dor que ele causou. E através do que ele falou, eu vou lembrar de mim e humildemente eu vou me manter não cedendo ao orgulho, que não deixa de ser um sintoma da doença, aonde eu já estou bom, já estou curado, já controlo, já posso ter uma vida normal. A frequência ao grupo, ela é fundamental para manter o sujeito dentro da conscientização de que ele tem uma doença progressiva, incurável e fatal. E os índices de recuperação são muito baixos. Uma excelente clínica para um usuário de cocaína, ela consegue recuperar um cara, pessoas em até 12%, mantendo sobriedade em 2 anos. É muito pouco. Mas como que a gente faz para aumentar? É para isso que eu vim aqui. Rede social saudável. Não é rede de computador, é rede de gente. Amizade e lazer sem substâncias. Relações sem codependência. Então, o que significa isso? É eu buscar a frequência, o contato com pessoas. E a família também está engajada no mesmo tratamento, frequentando o grupo. E semana a semana, trabalhando os impulsos destrutivos com relação a uma sabotagem inconsciente à sobriedade do meu familiar, por conta da mágoa e ressentimento que eu tenho e nem admito que tenho, mas não consigo segurar dentro de mim, e por conta disso, em vez de ajudar, eu atrapalho ele através da codependência, fazendo com que aquele índice absurdo de recaída aconteça. É porque ele não conseguiu ficar sem beber. Não. É porque quando ele chegou em casa, ele foi completamente massacrado por tudo aquilo que a doença fez ele fazer na própria família, e ainda por cima, essa família não teve o entendimento e o engajamento, a orientação, o encaminhamento para ser corresponsável pela sobriedade e o tratamento. E por último e mais importante, espiritualidade. O meu hospital tem espiritualidade 2 vezes por semana,
comunidade terapêutica e espiritualidade, a doença é desgraçada. A doença, ela atinge biológico, físico, corpo, o mental, o emocional, o financeiro, o familiar, o social, atinge as relações, atinge até a personalidade do sujeito, fazendo ele mentir, roubar. Para um inimigo tão forte, a única coisa que é capaz de ajudar é o sujeito reconhecer que ele, como filho de Deus, tem uma força interior ilimitada e através do contato com essa força interior, vivendo a espiritualidade, aí sim ele tem um mínimo de chance de conseguir, num tratamento bem determinado, ter força para vencer e superar somente por hoje esse inimigo desgraçado que é a dependência química. Está claro isso? As primeiras semanas são as primeiras semanas de internação. São as semanas de maior vulnerabilidade do paciente. E também são as semanas de maior aderência. No início da internação, sugiro a todos vocês entrarem na comunidade no hospital, buscarem a ajuda de um profissional externo para, juntos, elaborarem um planejamento de ressocialização. Esse planejamento é feito e é levado ao familiar adicto internado. Lá, ele vai ler, alterar e concordar com todas as cláusulas desse contrato de ressocialização. Esse modelo chamamos de assembleia, aonde ele, enquanto participante e acordante, ele assina e se responsabiliza. A mãe e o pai assinam e se responsabiliza. E ali é colocado o nome de quem? O nome de todos os profissionais que vão dar o suporte necessário a cada uma das intercorrências que acontecerem e que vão se suceder depois do tratamento. E o que seria esse contrato de pós-internação ou planejamento? Seria, eu saio do hospital psiquiátrico ou da clínica e eu já tenho consulta marcada com o médico para depois de 15 dias e depois de 45 dias rever a medicação. Eu já vou ter consulta no psicólogo 1 ou 2 vezes por semana. Eu vou chegar em casa e a minha rotina vai estar estruturada exatamente como a comunidade terapêutica. Eu não vou acordar às 11 horas, ele vai acordar às 6h30 e ele vai ajudar a fazer o café. E depois ele vai fazer uma caminhada. E depois ele vai fazer uma atividade que corresponderia a TO. E às 11 ele vai almoçar. Aí ele vai descansar. À tarde, ou vai estudar, ou vai fazer uma coisa. À noite é janta. Depois da janta, a televisão e nada que possa disparar gatilho. Vai dormir de noite. E vai tomar o remédio de manhã, de tarde e de noite, como o médico determinou. Ou seja, em casa vai ter a mesma rotina estruturada. Mas ele não faz isso sozinho. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês, aquilo que eu estou chamando agora de níveis de suporte. Se o seu familiar tem um nível de comprometimento pela doença leve, as atividades podem ser feitas sozinho se ele tiver honestidade e comprometimento. Se a doença for num nível médio de comprometimento, é ideal que ele não faça sozinho. A caminhada eu vou junto, ele não vai pro AA sozinho, eu levo e pego de volta. Mas se o nível for um nível gravíssimo, um nível muito grave, é necessário um suporte 24 horas, como muitos aqui já fizeram. Conheço pessoas aqui, que mães e pais, na ressocialização, colaram no filho, na filha, no marido, e não desgrudaram dele 24 horas, durante 90, 120, 180 dias, até ter certeza que ele já estava engrenado. Verdade ou mentira? Quem fez aí, pode falar que sim, que fez, porque eu sei que já fizeram. Então, vocês estão entendendo aonde vai isso?
Por último, suporte pelo grupo. Tem que ir e acabou, tá certo? É obrigatório, não é negociável. Família, participando do amor exigente. Espiritualidade, não é religião. Escolha a sua, vai e faça. Acabou meu tempo. Desculpa, pessoal. Ficou apertado, mas... Ó. Só para finalizar, esse último slide, se a recaída acontecer, não é se, é quando, ela não é fracasso. Ela tem que ser utilizada como informação para que não erre o mesmo erro. A pergunta certa não é por que você fez isso, é o que a gente pode aprender. Primeiro, não entre em pânico. Recaída pede uma resposta, não uma explosão. Contato imediato com os profissionais responsáveis. Não esconda da rede de suporte. Não existe vergonha. Recaiu, todo mundo junto, abraça e vamos levantar. Ative um plano de contingência. É necessário montar um planejamento do que fazer. Avaliar com a equipe o nível de cuidado que ainda é suficiente. A recaída foi muito forte para voltar para a internação ou ela foi intermediária para um suporte maior. Plano de contingência. Quem ligar primeiro diante da fissura muito forte, quais os 3 maiores gatilhos e como evitá-lo, lugares e pessoas, e se ocorrer o uso, o que fazer nas primeiras 24 horas. O que eu estou defendendo aqui para vocês é o seguinte, nada resiste a um bom planejamento. E esse planejamento não é para eliminar uma recaída, porque os números não estão a nosso favor. É simplesmente para que a gente tenha o melhor aproveitamento da internação, e essa recaída não aconteça logo no início, porque senão você está condenando aquele modelo de porta giratória, de hospitalismo, aonde o sujeito fala, sem vergonha, nossa, o meu familiar já internou 20 vezes. Poxa, internou 20 vezes, vocês não mudaram a estratégia ainda? Então vamos criar uma estratégia para isso. Beleza? Obrigado, pessoal. Te acelerei, né? Queria pedir para a dona Darcy trazer uma lembrança para você. Agradecer muito a tua presença. Deu para perceber o quanto foi importante, o quanto de informação você trouxe para a gente. Obrigado, Maurício. Obrigado. Mais uma vez. A tua blusa.